Fala galera, tudo bom? Eu sou o Pest Renan e estamos de volta com mais um episódio de Pest Fazendo Arte aqui no canal, dessa vez com um projeto especial aí com o jogo Oxygen Not Included. Eu tô querendo criar pelo menos um tipo de arte dos personagens pra gente poder aprender como desenhar eles mais facilmente, e também depois que nós criarmos o nosso personagem, nós vamos tentar modelar ele no Blender, né? Modelar ele em 3D. Então, primeiramente aqui na nossa primeira aula, nós vamos apenas criar o modelo desse personagem no Photoshop, igual nós utilizamos, né, o projeto do Rick e do Morty no primeiro episódio do Pest Fazendo Arte, e eu acho que vai ficar bem legal isso aí. Então vamos acompanhar. Muito bem, hoje eu estou gravando sem webcam apenas para não ter o trabalho de colocar ela aí no vídeo também, né? E aqui eu já abri uma folha do tamanho A4, né? Bem grande aqui, para a gente poder trabalhar, e trouxe algumas screenshots que eu tenho aqui do jogo, né? Que eu tirei direto do jogo, mostrando aqui o nosso personagem no ambiente dele, e o porquê isso vai ser importante também mais para frente na parte do 3D, né? Porque a gente vai ter que colocar eles num tamanho correto aqui para a gente poder modelar e criar eles depois. Então, o que nós vimos no primeiro episódio do Pest Fazendo Arte foi aquela montagem onde nós tínhamos o Rick e o Morty naquela escala de proporção, onde tinha a cabeça deles, o corpo e os braços abertos e tudo mais, onde a gente teve que fazer o personagem baseado naquelas proporções, né? O que eu quero fazer com esse projetinho aqui do Oxygen é para a gente poder criar esse tipo de imagem, né? A imagem de proporções dos nossos duplicatas. Assim a gente vai poder criar um duplicata de qualquer modo. A gente pode ver aqui que nessa imagem nós temos vários exemplos deles, né? Com cabelinho amarelinho, cabelo preto, chapéuzinho e tudo mais, e roupas diferentes também. Então vocês vão poder criar o seu personagem e deixar ele do jeito que vocês quiserem, só que é claro, baseando nos detalhes aqui desses personagens do jogo. Bom, então muito bem, eu trouxe aqui algumas referências já para a gente poder criar. Eu estou desenhando em cima da mesma referência da mesma camada, né? Então vamos tirar algumas coisinhas ali já. E aí a gente cria uma camada somente para poder desenhar eles, né? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Eu vou juntar aqui as nossas 3 referências. Acho que dá pra gente deixar todas elas juntas aqui. Não vou utilizar muito espaço na folha, então vou deixar apenas nesse canto aqui. Vamos criar uma outra camada, que eu posso criar a parte do rascunho, né? Só para a gente começar a desenhar. Bom, a primeira coisa que a gente tem que observar é qual é a altura do nosso duplicata. Não posso desenhar ele de qualquer modo aqui e beleza, só criar um chapéuzinho aqui e fica de boa. Nós temos que saber mais ou menos a altura dele, não que isso seja tão importante agora durante o desenho, mas sim durante a parte do 3D. Eu quero fazer tudo no tamanho certinho deles. Bom, dentro do jogo nós não temos muita dica sobre medidas aqui dos itens que nós temos no mundo. Mas uma das coisas que eu descobri é que cada bloco desse do jogo, né, que nós podemos selecionar, ele mede 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? Seria tipo um cubo de 1 metro, só que a gente só vê ele de lado. E por que isso? Quando você acumula água no jogo, o máximo que você consegue acumular em um bloco é 1000 kg d'água ou 1 tonelada. Esse valor aqui ele só consegue caber numa caixa de 1 metro cúbico. Então essa foi pelo menos a conclusão que eu cheguei aqui. Uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? Então, se nós pegarmos essa medida aqui de 1 metro por 1 metro, eu posso começar a medir as coisas que nós temos aqui no mundo. Por exemplo, a portinha tem 2 metros de altura, cada bloco tem 1 metro de largura e altura. E aí os nossos duplicatas, proporcionalmente, né, nós temos aqui... Deixa eu pegar aqui um quadradinho, por exemplo. Eles têm mais ou menos 1 metro e talvez 1,75 m, mais ou menos, né? E aí é importante a gente saber isso aí para poder desenhar o nosso duplicata dentro da proporção correta, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um dos duplicatas que estava correndo ainda, né? Tá com a perninha dele ali para cima. Vamos copiar ele rapidão para cá. E eu vou tentar colocar ele mais ou menos na proporção que eu quero aqui. Então vou aumentar ele com o Ctrl Alt e do Ctrl Alt T aqui para fazer a transformação livre, né? E aí segurando Alt Shift eu aumento ele proporcionalmente. Então legal. Nós sabemos aqui, eu posso utilizar qualquer medida, não vou colocar aqui uma medida de 1 metro, por exemplo, né?
dentro do Photoshop para representar o tamanho dele, mas eu posso chegar num valor aproximado. Por exemplo, eu vi ali que 2 centímetros na nossa escala aqui é o tamanho de mais ou menos 1 metro do duplicata, né? Lógico que vai entrar uma parte de matemática aí que, se você não quiser fazer agora, tudo bem, depois a gente descobre a altura dele, mas o importante é pelo menos a gente começar isso aí. Então olha só, aqui nós temos os 2 metros de altura, né, dentro dessa caixinha aqui delimitadora, e aí eu posso tentar mais ou menos medir aí o nosso duplicata a partir disso. Já coloquei ele aqui do lado para a gente poder fazer o rascunho dele, né? Então vamos apagar essa parte aqui de cima. Muito bem, agora nós podemos observar aí o estilo que foi feito esse personagem, né? Os duplicatas, eles não têm uma cabeça redondinha igual a gente estava fazendo em outros personagens aí na nossa série. Deixa eu voltar aqui na parte de rascunho. Se vocês quiserem que o lápis ele não fique travando aqui na linha dentro do Photoshop, vocês podem vir aqui em View e tirar o Snap. Assim ele não gruda mais no meio da linha, você pode desenhar por cima dela tranquilamente. Então muito bem. Pelo que eu vi, por observação aqui, o que a gente tem também em outras referências, é que a cabeça dos duplicantes ela é um pouco achatada, ela é como se fosse um quadrado achatado aqui. Parece uma cabeça de Lego, né? Não tem uma cabeça tão redondinha assim, o que é bem legal. Então a gente pode começar por esse detalhe aí. Vamos criar o nosso duplicante, não de lado aqui igual esse estava indo para a esquerda aqui, mas sim ele de frente. Então eu vou começar a fazer alguns traços aqui. Vamos colocar uma opacidade de 30%, assim eu posso riscar várias vezes por cima. E a gente vai fazer mais ou menos igual a nossa referência ali. Só que lembrando que ele está olhando de frente, né? Aí fica um pouquinho melhor pra gente. Então mais ou menos a cabeça dele vai ser assim. Você pode ficar fazendo os risquinhos aí para acertar, né? E depois a gente vai dividir também as linhas para ver como onde que encaixa cada coisa aí do rosto deles, né? Então muito bem, fiz aqui a nossa cabeça de frente. Pelo que a gente pode ver também, eles não têm pescoço. É tudo meio embutido ali, né? E o corpo é como se fosse um cilindro, um retângulo com arestas aqui redondas também. Então vamos dar uma olhada em outras referências também. Aqui, ó. É bem esse formato de pílula, né? Alguma coisinha assim. Temos orelhinhas aqui, muito bem. E a cabeça também continua do mesmo jeito. Você pode fazer alguma variação, deixar um pouco mais redonda. Olha lá, tá vendo? Ó? Aquele formato quadradinho aqui, ó. Dá pra ver certinho aí. E é claro, como ele é um personagem facilmente adaptável, né? Eles colocam cabelos e outras coisas bem diferentes aí em cada personagem. Bom, eu vou puxar mais uma referência aqui. Vamos pegar talvez aqui o Joshua, que tá com uma referência legal ali. E ali só o olho dele que não tá parecido com o nosso personagem principal ali, né? Então a gente vai apenas colocar mais ou menos aqui na mesma altura do outro, tá vendo? Para ter a mesma proporção. Segura aqui mais ou menos, olha aí. Legal. Então vamos deixar ele aqui do lado também. E aí eu volto na minha camada de rascunho para continuar o desenho. Então talvez a minha cabeça aqui esteja um pouquinho maior, né? Vamos diminuir aqui um pouquinho, mas como é o nosso rascunho a gente pode ficar acertando depois. Legal. Temos aí a cabeça, vamos fazer aqui o corpo agora, que tem aquele formato de pílula. É um cilindro esquisito. E nós vamos ter que também montar o nosso esqueleto depois. Eu estou meio que fazendo a parte do final aqui, né, que é a parte final já do personagem. Mas a gente vai ter que montar o nosso esqueleto aqui do personagem, onde que saem os braços dele aqui, as perninhas também saem um de cada lado aqui, e também os riscos de proporção que a gente tem aqui do rosto do duplicata, né? Então, pelo que parece, se a gente, por exemplo, traçar duas linhas, deixa eu escolher uma linha branca aqui, a gente traçar duas linhas, no meio dessa linha a gente tem a linha dos olhos, então isso parece que eles preservaram aí na proporção dos duplicantes também. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Tem que dar um desconto aqui por causa do chapéuzinho, né? O chapéu está acima da cabeça do duplicante. E parece que é realmente a linha do meio, é a nossa linha dos olhos. Então eu vou fazer aquele risquinho aqui no meio, para a gente criar o nosso personagem, certo? Aqui vão ter os dois olhos, eu ainda não sei qual é a distância, então vamos apenas marcar o meio da cabeça. E aqui também. Legal. Parece que eles têm a mesma distância também de um olho no meio, ó. Igual a gente estava aprendendo até agora.
Só que esse aqui, ó, dentro do jogo, ele já tá com uma distância de um pouco mais de um olho, tá vendo? Entre um e o outro aqui. Então, é uma distância que varia. É lógico que essa expressão aqui é aquela expressão de alegria, porque ele tá feliz porque ganhou um emprego novo aí, então o olho ficou maior aí. É uma parte cômica, né, dos desenhos. Então, beleza. Vamos tentar passar isso para o nosso desenho. Eu vou tentar respeitar mais o nosso duplicante dentro do jogo normalmente ali, né? Vamos tentar desenhar o olhinho dele aqui. Um olho bem cheinho, né? Posso até deixar um brilho no cantinho. Legal. E o outro aqui do lado. Então nós temos mais ou menos uma distância de 2 olhos ali entre um olho e outro, né? Vou apenas forçar o que eu quero aqui. Legal. Ele tá me lembrando bastante também não sei se vocês já jogaram Little Big Planet no PlayStation 3. Lembro bastante o Sackboy, né? Muito bem. E agora nós temos aqui a boca. A boca não tá ficando mais ou menos nos 3/3 igual a gente conhece daquela proporção, né? Parece que só em algumas expressões. Vamos ver se a gente tem alguma outra expressão. Geralmente, para dar esse tom cômico aqui nos duplicantes, né? A boca é bem próxima mesmo dos olhos. Então, qualquer expressão que a gente está procurando aqui, esse aqui não tem como estar de costas, né? A boca vai estar mais ou menos no meio, para cima do meio ali, da onde ele tinha que ficar, né? Acho que assim fica legalzinho. É apenas um rascunho também para a gente fazer. E pelo que eu vi também, termina mais ou menos no meio dos olhos. Então a gente vai respeitar isso aí também. Legal. E agora nós temos aqui as orelhas, né? Que pelo que eu vi também começam abaixo da linha dos olhos. Então isso aqui também está de acordo com o que a gente aprendeu até agora. Vou fazer uma orelhinha em cada lado. Não muito grande também, né? Olha aí que legal. Primeiramente a gente vai fazer o rascunho, tá? Depois vem a parte final aí de finalizar essa arte. Então, muito bem, vamos apenas forçar aqui os risquinhos. Olha aí que maneiro. Eu queria fazer também esse projetinho porque vocês veem aí as miniaturas que eu faço do Oxygen, né, para cada episódio. E eu faço elas direto no Illustrator já. Só que eu comecei sem fazer isso aqui. Eu não fiz um plano para montar os nossos duplicatas, né? Então eu fiz meio fora da proporção. Mas mesmo assim o pessoal parece que gostou. Então eu queria fazer algo diferente, talvez no Photoshop, depois passar para o 3D, para a gente poder colocar o Blender também aqui na série e eu aprender um pouquinho mais também, porque eu quero aprender um pouco mais de Blender também. Legal, vamos dar uma olhada nos tipos de cabelos que a gente tem aqui. Tem aqui, esse daqui eu acho que é o Stink, né, o fedido. Ele tem um cabelinho aqui que tem um mullet, né, passa na frente da orelha. Então tá vendo, cada um deles tem um estilo diferente aqui, você pode escolher o seu e se divertir também criando o seu próprio duplicante, né? Muito bem, eu vou pegar esse aqui com o cabelinho mais simples aqui, é o Joshua, né, que já está lá. Vamos tentar copiar mais ou menos o cabelinho dele. Então começa acima da orelha. A gente não faz muita diferença aqui, né? Passa por cima da cabeça só. E aí de um lado ele faz uma pequena ponta assim, certo? E aí uma pequena pontinha para cá. Então muito bem, já estamos quase que desenhando aí o nosso duplicante, né? Uma outra coisa também que é muito importante, que aqui o nosso duplicante não está mostrando, são as sobrancelhas. Como eles são, eles têm um rosto um pouco mais simples, grande parte aqui dos sentimentos, né, da expressão deles, vem das sobrancelhas. Ó. Então, sem a sobrancelha fica um pouco esquisito ali. E com ela a gente pode também demonstrar várias... caramba, perdi minhas palavras agora. Várias expressões, né? Vários sentimentos também. Então, por exemplo, uma sobrancelha desse jeito, ó, faz ele ficar meio preocupado. Se eu fizer uma sobrancelha normalzinha assim, fica mais comum também, né? Tem vários tipos aí de coisa que a gente pode fazer depois para mexer na expressão deles. Eu posso até, ao invés de colocar essa boca aqui, fazer uma boca mais felizinha, olha só. Igual a gente tem ali do lado o Joshua aí representando, né? Então muito bem, então é sempre meio exagerado, até essa expressão de sorriso aqui, a boca vai até quase fora, né, do olho ali. É bom pra gente poder montar o nosso personagem depois. Legal. Vamos voltar no que estava aqui, vou apenas fazer uma boquinha um pouco diferente. É assim, que é bem difícil ver ele sorrindo normalmente, né? E legal.
Agora o que a gente pode ver é que todas as roupinhas deles tem tipo como se fosse uma gola amarelinha aqui, que é um pouco maior do que o pescoço, né? Você pode fazer ela um pouco grandinha assim, igual eu tô fazendo agora, respeitando ali as proporções, né? Ou então fazer ela um pouco menorzinha para indicar onde ficaria o pescoço, né? Porque não dá pra ver o pescoço deles. Olha aí que legal, certo? E pelo que eu estou vendo também, vamos dar uma olhada, tá vendo? Ó? Dentro do jogo, ó, sempre a gola passa por cima do pescoço. Nas minhas miniaturas não tá assim, tá? Vocês podem ver que eu desenhei apenas por observação mesmo, sem ver certinho assim. Então beleza, vamos dar uma olhadinha aqui, parece que é apenas uma linha reta, né, entre o corpo. A gente consegue aqui o cinto, né, para poder fazer a partezinha do corpo. Então entre uma linha e outra a gente começa aqui, ó. Ok, muito bem, temos aí o cinto dourado de cada duplicante. E aí o pequeno medalhãozinho que parece que não sai fora do cinto, né, eu já estou exagerando aqui, ó. Muito bom. Tem que acertar um pouquinho mais também, né? O cinto parece um pouquinho maior. E aí, bracinhos. Bom, como vocês podem ver aqui, com eles andando normalmente, a gente tem um braço que é quase do tamanho do corpo, que fica bem esquisito a gente fazer um braço assim. E quando eles pegam, quando eles pegam o chapéu, olha só isso. O braço fica quase o dobro do tamanho do corpo, ó. Então, não é uma medida exata. Como é um personagem cartoon, eles fazem a expressão que ele tá tendo no momento, né? Então, nossa, ele tá tão feliz com o chapeuzinho, então ele pega, coloca o chapeuzinho lá em cima para poder vir colocar na cabeça dele depois e sair correndo para lá e para cá, né? Mas parece que numa situação comum, o bracinho tem mais ou menos o tamanho do corpo. Então, se a gente fosse fazer um braço comum, e lembre-se que a gente vai fazer esse plano aqui justamente para fazer ele em 3D depois. Então eu quero fazer de um modo que ele fique igual o Rick e o Morty que a gente viu no primeiro episódio, em que eles ficavam com o braço aberto, né? Aquela pose em T, e também é conhecida como pose de anjo, alguma coisa assim. Eu não me lembro muito bem dos termos certinhos aí. Deixa eu retirar essa parte aqui, sujeirinha, né? Então nós vamos fazer ele com o braço aberto aqui. Então, por exemplo, vamos tentar marcar alguma coisa aqui. Não sei se vai aparecer também a minha régua. E aí nós temos ali uma distância de 101, 105 unidades ali. Eu vou tentar mais ou menos manter ela aqui pro lado. E o nosso bracinho é para terminar mais ou menos aqui. Vamos ver como é que é ali. Dando uma olhadinha, né? Uma colinha. A gente faz aqui o bracinho vindo abaixo da gola. Olha só que legal. Certo? Então tem o bracinho aqui. E aí nessa parte aqui a gente vai fazer a mão. Legal. Bom, a mão deles eles estão sempre com luvas, né? Todos eles estão com luvas amarelinhas. É uma mãozinha bem comumzinha também, ó. E parece que tem 3 dedos também. A gente pode ver 3 dedos e um polegar. Que é basicamente todo desenho cartoon tem essa mesma anatomia aí, né? Então legal. O começo da luva, pelo que eu estou vendo, ela varia entre o pulso e quase o cotovelo aqui. Mas eu vou tentar fazer ela no pulso, pra gente ter uma consistência depois no nosso personagem, né? Então legal, vamos retirar essa parte aqui desse círculo que eu fiz, né? E vamos começar a fazer a nossa mãozinha. Bom, eu já falei várias vezes para vocês, eu não sou muito bom em fazer mãos. Vocês podem dar uma olhada nos outros episódios aí que eu sofri demais para fazer mão. Mas eu acho que dá para vocês tentarem aí sozinhos e serem melhores do que eu, porque eu sou muito ruim para isso. Então a gente vai fazer aqui os dedinhos um pouco mais separados, olha só que legal. Para ficar mais fácil para fazer depois no 3D, certo? Eu vou pintar de branco aqui mesmo, vai. Ah não, tem que usar borracha mesmo, senão fica ruim depois. A gente vai ter que passar por um outro tipo de camada também depois, hein? Olha aí, legal, temos aí o nosso bracinho. Muito bom. E já temos a medida dele, olha só como tá aparecendo agora um duplicante, tá vendo? Os pezinhos, galera, a perna deles, eles não tem pés, pelo que eu vi. Nenhum deles tem pés, eles só tem uma ponta. Tá vendo? Não tem nada aqui pisando, não tem um pezinho aqui deles. Eu não acho isso aí ruim, é uma característica de desenho cartoon também, né? Para simplificar o design deles e deixar mais interessante. Então eu vou seguir isso aí. Nós vamos seguir essas pontinhas que eu fiz aqui para fazer a perninha deles. E quando eles estão com a perna aberta, né? É bem simples, é só uma pontinha desse jeito.
A gente tem que fazer um pouquinho melhor isso aqui. E também não é muito grande também, né? A perna parece que só engrossa um pouquinho na parte de baixo e depois volta ao normal. Aí, legal. Mais ou menos isso, né? A gente vai poder melhorar também depois, quando for refazer o desenho. Então o braço ali parece que ficou bem grandão, mas no joguinho vocês estão vendo que é bem grande, né? E as perninhas não, as perninhas são bem pequenininhas para dar essa graça aí. Bom, eu vou roubar aqui um pouquinho no Photoshop, vou selecionar o bracinho e passar para o lado de cá, né? Assim a gente tem o nosso personagem aí de frente com a pose em T, para a gente poder fazer ele em 3D depois, certo? Então esse é o nosso plano no momento. Nesse primeiro episódio a gente vai conseguir desenhar somente o personagem. Eu não vou tentar fazer ele em 3D diretamente aqui, só que para fazer em 3D depois nós vamos precisar de outra coisa. Além da nossa parte de frente, né, da pose de frente, que eu vou redesenhar também, nós vamos precisar da pose de lado. Então, por exemplo, eu nem deveria ter apagado essas linhas aqui. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse rascunho, nós vamos colocar ele aqui do lado. Vou ter que mover esse outro aqui que está correndo, pegando nas camadas ali, né, trocando. Vamos colocar ele aqui em cima, vai, depois eu dou uma olhada ali se eu precisar. Legal. Então eu coloquei aqui o nosso duplicante de lado, de frente na verdade, e agora nós vamos ter que fazer ele de lado, e agora que entra a parte das linhas de proporção. Vocês lembram que no Rick and Morty eles estavam de frente e de lado? Como a gente já criou o nosso personagem de frente aqui, eu posso fazer as linhas segurando o Shift aqui no Photoshop para basear a nossa medida, né, e o nosso personagem nas medidas que eu já criei, ó. Então o corpo termina ali, perninha aqui embaixo, e eu posso criar ele de lado agora também. Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? O formato da cabeça de lado, nós não temos nenhum virando aqui, né, de um lado para o outro, mas é basicamente a mesma coisa, até porque a cabeça ela é meio redonda, né, então vai ser quase do mesmo tamanho. A gente pode redesenhar a cabeça aqui. E aí, por exemplo, eu vou tentar fazer ali o cabelinho pro lado de lá. Ele tem que estar olhando para cá agora, certo? Vamos tentar pegar na mesma linha aqui do olho, ó. A gente faz o olhinho para cá. Se bem que esse olho, ele sendo tão separadinho assim, acho que ele ficaria até quase do lado da cabeça, né? E aí a boquinha vindo até aqui. Eles não têm nariz também, então a parte lateral aqui da cabeça vai ser bem simples, ó. Certo? Tô tentando reforçar aqui um pouquinho mais pra gente poder ver melhor. Legal. Sobrancelhinha aqui em cima também. Sempre na mesma linha, tô tentando puxar na mesma distância ali, né? Ok. Meu olho ficou um pouquinho maior aqui. Um pouco mais acima, na verdade. Beleza. Vamos acertar aqui a boquinha. Que eu acho que tá na mesma... ó, agora sim, tá na mesma linha. E aí vocês podem utilizar régua, alguma coisa assim, para poder marcar aí o seu duplicante na mesma medida aí, né? Eu tô tendo que fazer rápido justamente por causa do episódio. Eu não quero ficar editando isso aí depois, então vocês podem fazer com mais calma do que eu estou tentando fazer agora, tá? Por isso que tá parecendo uma bagunça assim. Legal. Temos aí também, olha só, a linha do olho denomina também a linha da orelha, né? Que fica um pouquinho abaixo aqui. E vai desde a parte quase que do meio do olho ali até a boca, ó. Então, vamos fazer a orelhinha aqui também. E aí já mostra onde que vai ficar a orelha depois no nosso personagem em 3D, né? Legal. Temos aqui a parte do cabelo, vamos colocar a partezinha da frente dele aqui, ó. A gente vê que a ponta do cabelo vem pra cá, certo? E a gente traz ele pra cá por cima da cabeça, olha só. Aí eu acho que a cabeça dele sendo um pouco mais pra dentro aqui na parte de trás, ó, tem uma proporção um pouco melhor, né? Porque a gente não tem uma parte de baixo da cabeça tão grande, ó. É que os duplicantes eles não ficam quase de lado totalmente pra gente poder ver como é que pra ter essa referência, né? Então muito bem. Já terminamos aqui pelo menos a parte da cabeça. Deixa eu fazer um brilhinho no olho dele para não ficar muito feinho. Olha aí que legal. E aí o cabelo, deixa eu ver como é que vem aqui. Temos aquela pequena pontinha, né? E aí nós trazemos aqui junto com a orelha, né? Pelo menos é o que eu estou tentando ver ali
daquelas pontinhas. Legal, isso aqui depois tudo a gente vai poder mudar, tá? Não se preocupem se você fizer de um jeito. Quando chegar no 3D depois a gente modifica tudo. Legal. E também ele vai ter outra aparência, né? Não vai ficar bonitinho assim igual é no jogo. Então muito bem. Agora nós temos aqui a parte do colar, né? Da gola aí dessa camiseta. Que também de lado eu acho que não vai ser tão grandona. Acho que de frente é mais interessante ela ser grande, não de lado, porque eles não são tão gordinhos, né? São magrelinhos. E o corpo a mesma coisa. A gente poderia quase que copiar a parte da frente para fazer a lateral dele, porque eles são magrelinhos, né? O corpo parece uma... sei lá, parece um parafuso. Muito bem, então aqui a gente vai fazendo o corpinho. Vamos trazer aqui na mesma linha o nosso cinturão, olha lá. Vou marcando ele aqui na frente. Eu quero fazer ele como se fosse um cinturão mesmo, saindo para frente do duplicante, né? E aí dando a volta no corpo, olha só que legal. E aí na questão dos braços, vocês podem fazer igual a gente tinha lá no exemplo do Rick and Morty, né? Que era um braço para frente e um outro para trás, justamente mostrando se tinha gola, alguma coisa assim. Como os duplicantes não têm gola, né? Gola não, manga, né? Nas suas camisetinhas, não vai fazer tanta diferença assim. E aqui a gente pode tentar colocar as mãozinhas para trás aqui. Não sei se vai funcionar muito bem esse desenho que eu estou fazendo para a gente criar depois ele em 3D. Mas vou colocar, por exemplo, um bracinho para trás. Eu sou péssimo em desenhar a mão, galera. Não liguem para isso. Aí, muito bem. Aqui a gente termina a luvinha, né? E o outro bracinho lá para frente com os dedinhos para cá. Aí a gente vai escolher onde que nós vamos fazer essas mãozinhas, né? Se vai ser para frente, para esquerda, para direita. Mas é bom a gente ter uma ideia de como fazer esses duplicantes depois. E aí as perninhas, bom, eu poderia colocar uma de cada lado aqui, mas tudo bem, vamos colocar uma assim. Eu vou tentar fazer elas um pouco maiores na parte de baixo aqui da perninha, né? Porque parece que a maioria delas, ó, é pouquinha coisa maior na parte de baixo. Então muito bem, nós temos ali cada perninha de um lado para o outro. Não adianta eu mudar muita coisa ali também do design do desenho, né? Bom, então com isso aqui, nós temos aqui a parte de frente e de lado. E só com isso já é possível a gente fazer o nosso duplicante. O que nós podemos modificar depois é a expressão deles, né? Essa expressão de cara normal aqui. Olha só, uma sobrancelhona, tá vendo? Cílios, tem várias coisinhas também, e os chapeuzinhos também que eles podem utilizar. Então se você quiser desenhar apenas o duplicante sem passar por 3D e tudo mais, pelo menos essa guia aqui que você criar, sabendo aqui a altura deles e tudo mais, você vai conseguir fazer um desenho um pouco mais proporcional em relação ao desenho, em relação ao jogo original, né? Bom galera, eu quero, para esse episódio não ficar muito grande também, pelo menos a gente conseguiu fazer aqui os nossos duplicantes. Eu não vou redesenhar aqui por cima, até porque o nosso rascunho ficou bem legalzinho. E só com esse rascunho a gente pode passar quase que direto aqui para o 3D. Se vocês quiserem que a gente continue aqui o personagem no Blender, vai ser um pouquinho difícil explicar sobre como funciona o Blender, mas eu vou fazer o possível para a gente poder criar esse personagem aí. E explicar um pouquinho sobre como funciona o Blender também, né? Que eu tô com bastante vontade de mexer nele também. Bom, por enquanto eu sei que esse é um episódio mais curto, mas eu espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tentem também criar o seu próprio duplicante aí, com um chapeuzinho novo, algum cabelinho diferente, com óculos, eu acho que fica legal também, né? A gente pode fazer um óculosinho assim em volta. O legal é que dá pra gente brincar bastante com o design desses duplicantes, né? E aí, se vocês gostaram desse episódio, vocês podem deixar o gostei para ajudar na divulgação da série e também do canal. Se vocês quiserem o próximo episódio aí sobre 3D, alguma coisa assim, vocês podem escrever nos comentários. E, bom, a gente se vê na próxima, certinho? Falou, galera! Valeu!